Hoje é 1º de janeiro de 2026. Em 2024 eu tentei começar uma tradição de me mandar cartas todo final de ano. E aí eu comecei a fazer isso no meu aniversário também. Eu mandei uma carta de 2024 para 2025, de 2025 para agora 2026 e uma carta do meu aniversário de 2025 para o meu aniversário de 2026. Eu queria conseguir fazer isso semestralmente também e eu acho que com o tempo eu consigo, mas por enquanto só essas duas cartas também já estão tão boas pra mim. E é engraçado ver como que a vida muda em um ano. Hoje em dia eu faço terapia e faço acompanhamento com psiquiatra. Faço tratamento com remédio. E é meio esquisito ver como que o seu cérebro funciona quando você acha que não tem nada pra você. Eu desenvolvi ansiedade quando eu era muito nova. E conforme eu fui envelhecendo, eu fui desenvolvendo também um quadro de depressão. E eu tinha muita ideação suicida. Eu acredito que eu possa ter algo chamado como transtorno disfórico pré-menstrual. Mas isso é algo que eu ainda estou vendo com meu psiquiatra e eu preciso acompanhar com a minha ginecologista. Mas boa parte do meu mês eu passava mergulhada em pensamentos muito ruins. A minha cabeça, toda hora, ela estava me auto-sabotando. E é meio assustador o quão mal você consegue pensar de si mesmo. É assustador ver o que seu cérebro pensa contra você. Eu já tive momentos de ficar de fato assustada, de chorar de medo por causa das coisas que eu pensava de mim mesma, sabe? E agora que eu tô tratando isso, quando eu olho pra trás e eu lembro do que eu pensava, eu fico como que eu passava um dia dentro do meu próprio corpo, sabe? Eu obviamente não tô tratada 100% porque eu comecei esse tratamento tem pouco tempo. Pelo menos estou fora da área de perigo, que é a área de realmente estar planejando acabar com tudo. Eu ainda tenho pensamentos negativos sobre mim, mas hoje em dia eu consigo olhar para eles de fora. Eu consigo perceber que esses pensamentos não necessariamente são meus de fato. Apesar de estarem na minha cabeça, parecer que eu estou pensando isso não é um ato voluntário. Eu ativamente não tô pensando em terminar minha vida. Eu ativamente não tô pensando que eu sou um fracasso. E isso é muito bom. Eu também passei por traumas. E uma coisa muito engraçada sobre trauma é que eu achava que em livros, eu vejo isso principalmente em livro, quando o personagem ele sonha com um trauma, ele relembra do trauma durante o sono, eu achava que isso era ficção, até começar a acontecer comigo. Mesmo fazendo tratamento, eu ainda tenho sonhos que me lembram exatamente do meu trauma. Apesar de não ser como é descrito, como se eu estivesse revivendo o fato de um para um, mas eu tenho a mesma sensação de desespero que eu senti naquele momento. De raiva, de incapacidade, e eu acordo terrível. Acaba com o meu dia. Mas eu consigo perceber agora que eu não preciso ficar mal o tempo inteiro. Eu desenvolvi um certo apego à tristeza. Tem uma música do Nirvana que descreve exatamente como eu me sinto às vezes. A letra de Francis Farmer é I miss the comfort in being sad. Eu sinto falta do conforto em estar triste. Eu passei muito tempo da minha vida sendo triste e alimentando esse sentimento e achando que esse era o jeito que eu deveria viver. Eu sempre me coloquei muito como coitada, uma pessoa que não tinha pra onde correr, que pra sempre ia ter que viver isso. E não era algo voluntário. Eu realmente achava que eu não tinha pra onde correr, que minha vida ia ser pra sempre o que ela era, que eu ia ter que lidar com responsabilidades que não são minhas, pelo menos não por enquanto. E enquanto elas não são minhas, eu posso viver. Obviamente eu preciso ter certo tipo de preocupação, mas não do tipo que eu tenho agora.
Eu tenho uma preocupação aterrorizante do futuro. Eu tenho uma preocupação além do comum com o futuro. E o fato de eu não querer viver esse futuro por achar que eu estou presa a ele, um futuro que nem chegou ainda, que eu nem sei qual é, eu não sei como que as coisas vão desenrolar, mas eu achava que eu ia viver um futuro e eu não queria viver ele, e isso me fazia ter vontade de desistir. Eu não queria pensar que eu ia ter que viver tudo aquilo. E eu não preciso viver. Eu não preciso ficar presa. Eu não preciso definir um futuro e fazer o meu presente seguir esse futuro. E ter, desde cedo, criado esse futuro me fez pensar que eu nunca ia conseguir chegar em lugar nenhum e que minha vida ia definitivamente acabar quando eu chegasse a tal idade e eu não aguentasse mais. Eu acreditava que aos 18 eu realmente ia morrer. E eu não morri e agora eu tenho 23. Eu consegui colocar no papel metas reais e metas que eu consigo alcançar. Todo ano você sempre faz suas metas, né? Você sempre espera alguma coisa do próximo ano. Eu sempre tinha esses 3 pontos. Eu queria um relacionamento, eu queria trabalhar e eu queria morar sozinha. Mas eu nunca fiz por onde. A principal meta sempre foi morar sozinha. Porque por mais que eu achasse que eu não tivesse futuro, eu achava que morando sozinha eu pelo menos ia ter uma válvula de escape. Mas eu nunca fiz por onde. Eu sabia que eu tinha uma válvula de escape, que eu podia pelo menos momentaneamente me livrar daquela sensação, daquele peso, mas eu nunca consegui me colocar a realmente seguir em frente, dar um passo à frente. E eu também achei que eu não tinha nenhum tipo de apoio, que eu não tinha ninguém para contar, que tudo que eu fosse fazer não ia dar certo, tudo que eu fazia era uma gambiarra, eu não sabia fazer as coisas direito e isso é uma sensação bem estranha. Eu senti como se tudo na minha vida fosse arranjado. E agora que eu consigo pelo menos respirar dentro desse contexto que eu tô inserida, eu consigo olhar que isso não é verdade. Eu tenho apoio, eu consigo fazer as coisas porque eu já me provei que eu consigo. E eu finalmente consegui dar um passo à frente. Eu estou arrumando minhas coisas para me mudar. Comprei várias coisinhas para mim, já tenho a casa. E é esquisito ver que eu já dei 5 passos além do que eu achei que eu ia dar. Obviamente, eu ainda tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para comprar também, para arrumar, para aprender, mas eu acho que eu consigo construir isso aos poucos. Eu achava que eu precisava também ter tudo pronto, que eu precisava já saber de tudo e que um dia eu estaria aqui e outro dia eu estaria morando sozinha, com tudo resolvido e com minha vida nos eixos. E do nada eu ia ter esse suspiro de alívio. E eu consigo ter esse suspiro de alívio antes mesmo de conseguir me mudar. E eu tô muito feliz por estar terapeutizada, medicada, acompanhada. Enfim, eu acho que eu não teria conseguido se eu não tivesse ido atrás de me tratar. Só que aí vem outro ponto, você precisa ter a força de começar. Você precisa ter um mínimo de consciência que, além daquele problema, ainda pode existir alguma outra coisa. Eu acho que foi essa consciência que me ajudou muito a seguir em frente. E, obviamente, eu acho que eu só desenvolvi essa consciência por causa das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho ótimos amigos agora, eu tenho um parceiro incrível. E eu acredito que se não fosse por eles, eu nunca ia conseguir ver que tem vida além do sofrimento. Para mim, viver é sofrer. Hoje em dia eu sei que sofrer é uma condição da vida, mas ela não é tudo. E eu acho que é isso. Feliz ano novo.